Meu nome, Ivo Tomazoni. Escrevo Tomazoni com TH e um Z só. Sou filho de Alduino Tomazoni e Ermelinda Tomazoni. Nasci no oeste de Santa Catarina, no Vale do Rio do Peixe. O Rio do Peixe dividia os municípios de Joaçaba e Campos Novos. Eu nasci ao lado à margem direita do Rio do Peixe, quando ainda município de Joaçaba. À margem esquerda ficava Capinzal, pertencente ao município de Campos Novos. E o distrito em que eu nasci, Ouro, município de Joaçaba, depois emancipado. Meu pai Alduino, minha mãe Ermelinda. Eu sou o segundo filho de 6 filhos do casal. Papai faleceu, eu tinha 8 anos de idade. O meu irmão mais velho com 9 anos e eu tinha também uma irmã com 6 meses de idade. Papai foi assassinado e passamos então a viver uma vida muito difícil, ainda em Ouro, município de Joaçaba. Me lembro dos sacrifícios que a mamãe fez para que pudéssemos estar unidos no primeiro, segundo ano do falecimento do papai. E não bastasse as dificuldades, essas foram tantas que mamãe acabou tendo umas segundas núpcias e, por incrível que pareça, casou com o irmão do papai. Meu papai chamava-se Alduino e o irmão dele chamava-se Alexandre Tomazoni Sobrinho. E na convivência nossa com o padrasto, que era meu tio e também se chamava Tomazoni, foi impossível a sustentação dos filhos, éramos 6. E os 4 filhos, portanto, foram distribuídos para a casa de parentes. Eu me lembro, meu irmão foi morar com meu avô, o Oscar, o mais velho. Eu fui inicialmente morar com um tio-avô, chamava-se Alexandre Tomazoni, comerciante abastado que morava em Capinzal. O meu irmão, o terceiro na hierarquia, foi morar com um tio meu. E o meu irmão mais novo morar com uma tia, chamava-se Maria, casada com João Bombassar. E as meninas ficaram com mamãe em casa. A mamãe acabou tendo mais 5 irmãos. O Difende, o Luiz Carlos, a Vitalina, a Odete e o Rui. Todos eles hoje com vida estabilizada e as minhas irmãs também. Então, dos 11 irmãos, eu me emancipei aos 14, quase 15 anos de idade. Saí da casa do meu tio-avô e, por incrível que pareça, por desavença política, devia ocorrer o ano de 1945, 46. Eu me lembro, ao término da Segunda Guerra Mundial, eu já estava com 14 anos de idade. Os meus amigos do time de futebol, da natação, nós nadávamos no Rio do Peixe, onde tínhamos um açude que alimentava uma usina hidroelétrica de uma família de Capinzal. E éramos também um grupo de boxe. Nas oportunidades que tínhamos, jogávamos futebol, nadávamos ou até ensaiávamos algumas lutas. Ocorre que este grupo do futebol e da natação era mantido por um cidadão que nós o chamávamos de o Careca, da família Bareta. Ele era udenista, pertencia à União Democrática Nacional e, portanto, contra a ideologia do meu tio-avô, que era sempre chefe do Partido Social Democrático, que no Estado tinha como grandes amigos a família do então senador, depois governador, Nereu Ramos. E nós, da UDN, por sugestão ou por influência do Bareta, éramos udenistas e, portanto,
nos aproximávamos mais à família do então político de Santa Catarina, candidato ao governo do Estado, mais tarde governador, Irineu Bornhausen. E é um fato interessante. Dentre as minhas obrigações na casa do meu avô, que passou a me criar enquanto eu estudava, havia a obrigação de estar numa das casas de comércio do meu tio-avô. E me ensinaram a trabalhar no varejo. Então eu vendia o quê? Fazia os pacotes de açúcar. Na época nós não tínhamos a facilidade de termos hoje os envelopes grandes dos supermercados. Então tínhamos que embrulhar farinha, açúcar, arroz, feijão, e esse era nosso dever. Mas o balcão ficava próximo ao escritório do meu avô. E houve um episódio que eu hoje posso lamentar, mas que me iniciou na política já aos 14 anos de idade. O Bareta me sugeriu que assim que o meu tio-avô entregasse o envelope com cédulas da eleição, que tinha como candidatos o Nereu Ramos e o outro candidato, Irineu Bornhausen, que quando o cliente dele, o colono, que ia lá para vender a criação, nós comprávamos muita alfafa na época, e aos 14 anos eu já carregava fardos de alfafa com 80 quilos, e eu ficava de olho no tio Alexandre. Quando ele entregava o envelope de cédulas ao colono e o colono saía para sair da loja, eu corria na calçada e dizia, olha, o meu tio enganou-se, não é este o envelope das cédulas, é este aqui. E trocava o envelope e inutilizava as cédulas que o meu tio tinha entregue ao colono, ao cliente, ao freguês. Ocorre que um dos fregueses voltou para terminar um negócio que havia iniciado com o meu tio, e na saída de novo meu tio disse assim, olha o envelope aqui das cédulas, por favor, para a eleição. E o colono tirou do bolso e disse, não, está aqui. O envelope que o seu sobrinho trocou comigo está aqui. E ele quis ver as cédulas e quando eu senti que havia caído na desgraça, acabei fugindo. E tinha na época, eu acho que uns R$2.000 no bolso, foi o suficiente que deu para pagar uma passagem de trem de Capinzal a Joaçaba. Eu tinha na época 14 anos de idade, cerca dessa idade. E fui bater na casa de uma tia que morava em Joaçaba, porque o meu tio, João Bombassaro, casado com a irmã de papai, tinha lá a agência Ford. Eu fui, bati na casa deles, eles me acolheram, contei a história. Ele acabou me admitindo como ajudante de mecânico na oficina da agência Ford. Não deu certo com o mecânico, porque quando alguém me pedia, dá uma chave, 7/16, ou 3, ou sei lá, 3/8, e eu não sabia de nada. E um mês depois ele me colocou no setor de peças da mesma agência. Fiz o possível para aprender, não aprendi, e resolvi então procurar emprego. E como eu tinha um relativo conhecimento de vendas usufruído na loja do meu tio-avô, eu acabei procurando emprego e encontrei um emprego no setor de tecidos de uma empresa de irmãos Bonato, na avenida principal de Joaçaba. E fiquei algum tempo lá. No segundo mês eu já era o líder de vendas. E isto me projetou ao ponto de que um comerciante da vizinha cidade de Concórdia, Santa Catarina, me chamou para que eu fosse trabalhar com eles. Me dobrou o vencimento e eu fui para Concórdia. Num dia de chuva, sem movimento, eu estava arrumando caixas de calçados e acabei discutindo com o dono da loja, saí e as lojas pernambucanas me chamaram. E eu fui trabalhar na Pernambucana. Estou dando assim o que foi a minha juventude.
A Pernambucana resolveu abrir uma loja em Chapecó, Santa Catarina. Eu era subgerente em Concórdia, fui escolhido para ser o gerente em Chapecó. Só que eu já tinha uma namoradinha em Concórdia, a amizade era muito grande em Concórdia, já era vice-presidente do Juventude Futebol Clube e também tínhamos lá uma sede social. Eu não quis sair de Concórdia e, pelo contrato assinado com as lojas, com as casas pernambucanas, acabei tendo que deixar o emprego. Aí o Bortolini me chamou então para trabalhar com ele. Mas há 2 meses que eu estava trabalhando lá, um cidadão comerciante aqui do Paraná, em Francisco Beltrão, chamava-se Adelino Vitorelli, acabou sendo meu compadre, por ouvir dizer que eu era um bom vendedor, foi me buscar em Concórdia. Me convenceu a vir para o Paraná. Paraná, das estradas insípidas, mal cuidadas, Paraná sem luz elétrica, o Paraná quase que desprovido de escolas e de saúde e de hospitais, me acolheu em 1952. Logo após as eleições de 52, eleições municipais, que elegeram os primeiros prefeitos em Pato Branco, Francisco Beltrão, Barracão, Santo Antônio do Sudoeste e Capanema. E em Francisco Beltrão eu fui encarregado do suprimento de 4 filiais da loja do Vitorelli, de todo o faturamento da empresa e encarregado do atacado. Numa destas oportunidades que eu fiscalizava as filiais, numa das filiais eu achei que o gerente havia se apropriado e estávamos com, além de uma deficiência administrativa, também com roubo à vista. Despedi o cidadão que estava lá e, como não havia substituto, o Vitorelli mandou que eu ficasse. Então eu morei há quase 1 ano num lugarzinho do interior de Francisco Beltrão chamado Alto Verê. Foi aí que começou praticamente a minha inclusão com os problemas e com a gente do Paraná. Alto Verê e Francisco Beltrão compunham a área de terras da Gleba Missões. A Gleba Missões, uma gleba de terras com mais de 452 mil hectares, era disputada na Justiça do Supremo Tribunal Federal pelo governo do Estado, que se dizia dono, pelo governo federal, que também se considerava dono, e por um grupo de pessoas que, tendo adquirido haveres de uma empresa britânica que se havia comprometido em construir a estrada de ferro São Paulo-Rio Grande, e não tendo concluído, passou o que ela dizia chamar-se de haveres dela para com a União, vendeu para um cidadão, para a família Rupp, inicialmente. E então brigavam Estado do Paraná, Governo Federal e o Rupp para a posse da Gleba Missões. E isto fez com que o Estado do Paraná, que tinha no governo o senhor Moisés Lupion, organizasse uma empresa, denominou-se Companhia de Terras Clevelândia Limitada, chamada CITLA, Industrial e Territorial Limitada. E a CITLA mandou o seu pessoal para o sudoeste do Paraná, pretendendo vender essa área de terras, reservando-se o direito de industrializar mais de, diria, 2 milhões de pinheiros centenários que dariam uma fortuna incalculável. Acontece que o governo federal, tendo em vista que a doação ou a dação ou a compra da Gleba Missões pelo
pela família Rupp, carecia de autenticidade. A escritura foi toda cheia de vícios, não vou declarar agora aqui, quem quiser pesquisar é muito fácil. E nós, com base nos fatos de que a Citla poderia vender, mas não poderia jamais registrar o documento que passaria ao comprador, dizíamos aos nossos colonos: não comprem as terras vendidas pela Citla, porque os senhores não poderão jamais registrar a escritura. E estabeleceu-se, então, uma divisão enorme de interesses entre os que queriam vender a terra e os que queriam comprar, mas ao comprá-la desejavam estar perfeitamente documentados. Nesta altura dos acontecimentos, eu deixei Francisco Beltrão e fui a Pato Branco a convite do senhor Otávio Rotilli, que estava instalando uma emissora de rádio, chamava-se Rádio Colmeia Limitada. Fui para Pato Branco em 1954 e, o pouco tempo que eu estava lá, já estava na gerência da rádio. E na rádio eu comandei uma campanha intensa contra a colonizadora, ou a pseudo-colonizadora Citla. E inviabilizamos praticamente a operação da Citla na venda de terras. E a Citla importou o que nós chamávamos na época de jagunços, oriundos do Nordeste, pessoas totalmente diferentes das pessoas que colonizavam o sudoeste do Paraná. O sudoeste do Paraná era totalmente povoado por gaúchos, catarinenses, de origem alemã, italiana, polonesa, ucraína e outras, e com os remanescentes ainda do contestado, caboclos brasileiros, boa gente, paranaense, da cepa, trabalhadores. E esse pessoal todo se insurgiu contra a Citla e passaram então a mover uma campanha política contra o Partido Social Democrático, ao qual estava registrado o senhor Moisés Lupião, governador do estado, que tinha como patrocinador e como grande amigo o presidente da República do Brasil, que era o senhor Juscelino Kubitschek de Oliveira. E a briga foi tão grande, em razão principalmente dos nossos comentários diários na Rádio de Pato Branco, em que divulgávamos as barbaridades cometidas pelos homens da Citla contra os pacíficos, ordeiros e poceiros de boa-fé que ocupavam as áreas de terras na região. E dos assassinatos que eles cometiam, do fogo que eles ateavam nas casas dos colonos. Principalmente houveram alguns casos, por sintetizar alguns, 5 casos. A morte de um vereador chamava-se Pedrinho Barbeiro, Pedro José da Silva, era vereador em Pato Branco, mas morava no distrito de Verê, de Pato Branco. Assassinado porque estava colhendo assinaturas para mandar um abaixo-assinado para a presidência da República, dizendo que era impossível continuar vivendo com a Citla, judiando do pessoal. Esse foi um caso. Depois, a Batalha do Verê, em que os colonos, agrupados numa localidade de Águas do Verê, liderados por um ex-pracinha da Força Expedicionária Brasileira, que se chamava-se Tigrinho, eu não tenho o nome completo agora, mas ele é que liderava, foram atacar os escritórios da Citla no Verê, já ocupados por uma subsidiária da Citla, chamada Comercial Colonizadora do Paraná. Tinha a chefiá-la um deputado estadual também do PSD, chamado João Simões. E a Citla avisada, a companhia avisada, esperou com tiros de metralhadora os insurgentes que vinham para atacar a companhia. Morreram ali naquele
confronto dois colonos, o Prailiper e um outro companheiro nosso que também eu tenho nos meus escritos. Bom, depois houve um terceiro acontecimento, que foi conhecido como a espera, ou a tocaia do quilômetro 25, indo de Santo Antônio a Pérola do Oeste, na época conhecido como quilômetro 40, esperaram os carros da Companhia Apucarana, que também outra subsidiária da Citla, comandada também por um deputado do PSD de Apucarana. E nessa espera, acabaram matando 5 companheiros nossos que estavam de carona nos carros da colonizadora, que iam ter uma reunião em Capanema para discutir formas melhores de entendimento. Isto tudo ocorreu num dia em que a companhia esperava reativar a venda, que estava já impossibilitada de fazê-lo. É bom dizer também que milhares de brasileiros da região da fronteira, de Barracão, de Pérola do Oeste, de Planalto, de Capanema, refugiaram-se na Argentina. E mesmo porque na Argentina você comprava terras tão boas ou melhores do que as nossas, do lado do Brasil, a um preço menor, em condições melhores. Porque a CITA exigia preços grandes e reservando para si todo o acessório, que eram os pinheiros e as madeiras de lei que povoavam aquela região, como a maior riqueza existente no Brasil. Estou dando isso para dizer que os nossos comentários, os meus principalmente, eu tinha homens que viajavam muito para o interior do município, vendendo rádios ou mascateando, e que na volta sempre me contavam das barbaridades que os homens das companhias faziam. E nos meus comentários eu usava e tal. O 5º episódio, o que mais deixou a população violentamente revoltada, foi o assassinato e a dizimação da família do senhor João Saldanha, em que os criminosos mataram a mulher, 3 filhos, e feriram o João Saldanha, não podendo matá-lo, como vingança, porque o João Saldanha e um outro colono haviam assassinado um dos homens da Citla. E toda essas notícias, dando conta das barbaridades que eles cometiam, fizeram com que a população, eu diria que 100% da população de Pato Branco, exceção somente dos homens que eram dirigentes do Partido Social Democrático de Pato Branco, mas o resto, comércio, indústria, profissionais liberais, trabalhadores todos, se revoltaram contra os homens das companhias e, portanto, contra o governo. Até que no dia 9 de outubro do ano de 1957, num comentário que eu fazia na Rádio Colmeia, historiando os fatos todos e dizendo que era impossível continuar vivendo numa terra sem ordem, sem lei, a população começou a fechar o comércio, a indústria, e veio toda para a rua, e em frente da rádio, 1.000, 1.200 ou 1.500 pessoas, há quem diga que tinha 5.000, não tinha na época, todos armados, gritavam que chega, 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 e aí então se instalou a Revolução Armada de 1957. Eu diria aos companheiros, aos que me ouvem, que se for detalhar isso, eu levaria aqui alguns dias, mas sugiro que, por favor, encontrem nos livros já editados que falam da Revolução dos Colonos de 1957 no sudeste do Paraná, as seguintes edições. Retorno 1, Origens de Pato Branco. Retorno 2, Revolta dos Poceiros de 1957, ambos do professor Citílio Voltolini. Mas tem outros.
Paraná, Sudoeste, Ocupação e Colonização, do então professor e historiador Rui Wachowicz. Jagunços e Poceiros, de Rubens da Silva Martins. Sudoeste Político, de Ivo Pegoraro. Revisando a história, de Carlos Antônio Bonamigo e Claides Rejane Schneider. Rádio Selinalta, 50 anos, de Cirene Vanzella Mioto. 1957, Revolta dos Poceiros. Essa é de Iria Zanoni. E, além destas, há, assim, uma dezena, ou algumas dezenas, de trabalhos de alunos de inúmeras universidades e faculdades que, defendendo teses de mestrado, historiam esta revolução. Disse tudo isso para justificar o meu ingresso na política. Isto aconteceu em 1957. Em 1958, alguns malucos resolveram comigo fundar o partido político em Pato Branco, o Diretório Municipal da UDN, o famoso Partido da Eterna Vigilância, União Democrática Nacional. E eu, empregado de uma rádio, ganhando o suficiente para viver, fui lançado candidato a deputado sem nenhuma chance, contra 2 deputados de famílias ilustres que já eram deputados aqui há 20 anos. E por, sei lá, por questão do destino, me deixaram numa suplência. E em 1959, muitos dos que vão ouvir essa minha palestra não haviam sequer nascido na época. E em 59, num curto espaço de tempo, na condição de suplente, eu fiquei aqui como deputado estadual do Paraná. A Assembleia Legislativa era lá embaixo, na Barão do Rio Branco, onde hoje é a Câmara Municipal de Curitiba. Voltando para Pato Branco, eu fiz aqui na Assembleia alguns pronunciamentos violentos contra o governo do Estado, exigindo que a nossa vitória de 1957, expulsando as companhias de terra do sudoeste do Paraná, fosse de uma vez por todas, de comum acordo, o governo do Estado e o governo federal, o governo da União, encontrasse uma forma da legalização das terras, porque nós tivemos, então, um hiato entre 1957 até 1964, uma situação de nada de legislação que indicasse apaziguar a região, dizendo como é que se faria a legalização da posse das terras. E o que é que aconteceu? Os meus pronunciamentos aqui deram-me condição em Pato Branco, e voltando em Pato Branco, lançaram-me candidato a prefeito municipal em 1960. Um partidozinho da UDN inexpressivo contra o PTB, que tinha na vice-presidência da República João Goulart, que detinha o Banco do Brasil, Caixa Econômica, todos os IAPs, IAPTEC, IAPI, IAPC, não sei o que, hoje a Previdência Social nas mãos deles, todos os institutos do açúcar, do álcool, Instituto Nacional do pinho também, da madeira. Então, o que é que tinha lá? A riqueza de Pato Branco. Os alambiques da mão do PTB. As serrarias da mão do PTB. Os moinhos que comercializavam trigo. Na época, a comercialização do trigo era do governo federal. Você vendia ao Banco do Brasil, e o Banco do Brasil distribuía cotas para os moinhos. Tudo isso na mão do PTB na época. E o PSD com o governo do Estado, com o governo da República, e toda a fiscalização
do Estado Federal, uma imensidão. Vejam os senhores, isto tudo enfechava o comércio, a indústria e uma grande parte dos colonos em favor dos meus opositores, ou aqueles que seriam os meus opositores. A insistência foi tanto que eu acabei aceitando ser candidato a prefeito com 20 e poucos anos de idade. Contra os caciques, contra o governo federal, estadual e municipal, porque também estava nas mãos de um prefeito do PSD, Arlivaldir Greff. Aconteceu que, por felicidade, o governo, pela primeira vez na história do Brasil, a eleição majoritária, no caso a eleição de prefeito, passou a ser uma eleição feita em cédula única. A cédula que você recebia na mesa para votar e a cabine fazia um X na frente dos nomes, éramos 3 candidatos, um do PSD, um do PTB e eu, e o eleitor fazia um X e depositava a urna. Ao contrário da eleição proporcional, que é a eleição de vereador, que ainda era com cédula solta. O que é que os meus adversários faziam? Porque eles tinham condições, eu não tinha. Fizeram no colégio o chamado curral eleitoral, revistavam o eleitor, tiravam a cédula dos vereadores, meus amigos, meus companheiros, e davam a cédula dos companheiros deles. Eu me elegi prefeito municipal, fazendo 2 vereadores. A oposição fez 7. É impossível fiscalizar. Eleito prefeito municipal, tomei um susto. Não tinha sequer homens para organizar uma equipe de governo, mas tinha a obrigação de ser o primeiro prefeito de Pato Branco a terminar um mandato, porque os meus prefeitos anteriores, os prefeitos anteriores de Pato Branco, não conseguiram, nenhum dos 2, terminar um mandato para o qual foram eleitos em Pato Branco. Realmente, a situação na região era violenta, difícil, era um índice de criminalidade alto, as diferenças e as brigas sobre a posse da terra, a origem, eram tão grandes que era impossível o entendimento. E eu eleito, e interessante, os prefeitos anteriores todos fizeram maioria de vereadores, seus companheiros. E eu fiz 2 contra 7. E havia prometido que haveria de terminar o mandato, sendo o primeiro prefeito a terminar o mandato de prefeito em Pato Branco. Ocorre que todas as leis, todos os projetos de lei, as mensagens que eu mandava para a Câmara, chegava na Câmara já com o carimbo de rejeitado. Mas eu comecei então, pela minha profissão anterior, ir para a rádio e dizer: estou mandando para a Câmara Municipal uma mensagem capeando um projeto de lei tal para fazer isso, fazer aquilo e tal, e a população ia para a Câmara e meus projetos eram aprovados por unanimidade. Assim, eu comecei a colocar Pato Branco nos seus lugares, sem falsa modéstia, dizendo que um município que não tinha energia elétrica, município que não tinha 1 metro de meio-fio, porque não tinha ainda delineado o alinhamento e o nivelamento das ruas. Eu terminei todo o sistema de nivelamento com as máquinas que o Exército Nacional, sediado em União da Vitória, emprestou para as prefeituras municipais. Isto tudo começamos a pôr e também naquele encontro que eu considero o encontro mais extraordinário para o desenvolvimento do sudoeste do Paraná, tido entre o Ney Braga, eu e os meus companheiros em Pato Branco, em que dissemos ao Ney: nós não votaremos jamais num candidato do PSD. Com o PTB temos alguns entendimentos, mas impossível qualquer acerto com eles. Então nos resta não apoiar o candidato do PTB, nem do PSD, e ficaremos com você, Ney Braga. Não lhe custará um tostão a campanha, porque os nossos companheiros são aqueles que vestem a camisa
não pedem nada, absolutamente nada, e trabalham com o coração. Daremos a você todo o nosso apoio, desde que você se comprometa com o Jânio Quadros, candidato à presidência da República nesta eleição, que, eleito presidente da República, haverá de desapropriar as glebas Missões, Chopin e parte da gleba Chopinzinho por interesse social e haverá de, sem custo nenhum, aliená-la, titulá-la em favor dos residentes, respeitando as divisas que cada um ocupa. O Ney Braga disse assim: me comprometo, saindo daqui falarei com o Jânio e dele obterei a promessa de que haverá de expropriar as áreas de terras conflitadas. Segundo, queremos a usina hidroelétrica de Pato Branco, já começada no Rio Chupim, que parou há 2 ou 3 anos porque o governo tinha dinheiro e estamos aqui às escuras. E no setor de educação e saúde conversaremos depois. Esses 2 compromissos, se você assumir, faremos a sua eleição. Então, o que aconteceu? Eu, candidato a prefeito, apoiei quem? Ney Braga para governador de estado, Jânio Quadros para presidente da República e para vice-presidente, que na época era eleito, porque o voto não era vinculado à presidência. Fomos buscar um gaúcho, chamado, na época, um deputado federal do Rio Grande do Sul, bom homem, extraordinário deputado federal, chamava-se, me perdoe, não me lembro o nome dele, mas ele foi a Pato Branco me apoiar quando o PTB, na expectativa, porque ele era do PTB e foi para o PTN, ele foi lá, eu, em vez de apoiá-los, apoiou a mim. E eu acabei ganhando a eleição, então, Jânio presidente, Ney Braga governador e eu prefeito. Mas o vice-presidente foi eleito o João Goulart. É interessante, numa reunião minha em Pato Branco, num comício que nós conseguimos fazer na Praça Presidente Vargas, além do Ney Braga, que estava lá, o senador Otto Médio, Nilton Carneiro, Hermes Macedo, Zacarias Emiliano Selene, eu acho que até o Rubens Requião, e um pessoal enorme. Convidado nosso esteve lá em Pato Branco, um senador da República do Rio Grande do Sul, era o homem que defendia o divórcio no Brasil, era a bandeira dele. Puxa, me lembrem o nome dele, porque eu não me lembro agora. Era do Partido Libertador, sempre com lenço vermelho no pescoço. Eu já tenho 80 e tantos anos de idade e tenho esses lapsos de memória. O senador presente no nosso comício, quando ele viu a placa dizendo assim, Jânio, Ferrari, Ney e Tomazoni, ele disse assim, não subo nesse palanque, porque o meu candidato a vice-presidente da República é o senador Milton Campos, da UDN, de Minas Gerais. E esse menino do Rio Grande do Sul pode ser muito bom, mas não é nosso companheiro e ele vai inviabilizar a eleição do Milton Campos. E inviabilizando a eleição do Milton Campos, quem vai se eleger é o João Goulart. E a eleição de vice-presidente do João Goulart vai fazer com que o Brasil se incendeie no futuro, porque as lideranças políticas e militares do Brasil não vão aceitar o Jango na presidência porque tem colorações de esquerda e de comunista e etc. Nós não acreditamos nele, ficamos com o Fernando Ferrari, candidato à vice-presidência. E para que ele subisse e desse um discurso em favor do Milton Campos, nós aceitamos que ele falaria em nome do Milton Campos e o Ney Braga não falaria em nome do Fernando Ferrari e eu falaria. Foi o futuro depois disse que realmente ele tinha razão. A eleição do Jango fez com que nós tivéssemos a propalada Revolução Militar de 64, com as idas e vindas e o que
alguns gostaram, outros não gostaram, e o Brasil teve uma situação difícil de superar. Foi um dos fatos. E o que aconteceu? Eu, na Prefeitura Municipal, recusei o convite do Ney para ser candidato a deputado estadual. Seria, na certa, o mais votado de União da Vitória, Capanema, mandando em toda a extensão, que foi o único político já com sentido regional que apoiou o Ney. Os outros todos, políticos de todas as matizes, foram contra o Ney. O Ney se elegeu, falou com o Jânio, que já tinha falado com o Jânio, e cobrou do Jânio a situação da pacificação do Sudoeste no Paraná. 4 meses de mandato, o Jânio, em Florianópolis, assinou um decreto desapropriando por interesse social as glebas Missões e Chopin. Eu levei o presidente da República, já depois, mais tarde, João Goulart, com a renúncia do Jango. Aliás, com a renúncia do Jânio, o Jango assumiu, depois da ida do Tancredo, naquele curto período de parlamentarismo de Araque. E o Jango foi a Pato Branco. E em Pato Branco, num palanque que o udenista instalou para que ele falasse, ele assinou o decreto criando o GETSOP, Grupo Executivo para as Terras do Sudoeste, dando normas para que o Estado do Paraná, em nome do governo federal, credenciasse a todos os poceiros o direito de posse, recebendo o título definitivo de toda a área da gleba Missões. E isso aconteceu. Foram milhares de títulos, sem nenhuma briga, sem qualquer ato que pudesse manchar a criação do GETSOP. Para o GETSOP foi nomeado o engenheiro civil Denis Lineu Schwartz, menino de União da Vitória, engenheiro civil, que quando se formou aqui foi me pedir emprego na prefeitura de Pato Branco, prefeitura com arrecadação miserável, não deu, e eu disse a ele, vamos falar com o Ney e consigo que você seja nomeado no Departamento de Fronteiras, que o Ney prometeu para mim que eleito eu levaria para Pato Branco o Departamento de Fronteiras, que tinha sede em Curitiba e tinha no seu acervo uns 20 tratores, motoniveladores, caminhões e tudo. Quando os meus adversários na Assembleia Legislativa, eu era prefeito, não era deputado, instaram um deputado do norte do estado, Miran Peri, para que ele apresentasse um projeto de lei extinguindo o Departamento de Fronteiras, que se fosse para Pato Branco me deixaria lá como um vice-rei. O Anibele e o Cândido, PSD e PTB, extinguiram o departamento. E o Denis, que tinha sido nomeado pelo Ney no Departamento de Fronteiras, foi para o DGTC, Departamento de Geografia, Terras e Colonização. E lá, o coronel que mandava no DGTC designou o Denis para a presidência do GETSOP no sudoeste do Paraná. O trabalho do GETSOP não precisa falar, foi maravilhosamente bem. Pacificamos a região. Pato Branco, que tinha um índice de criminalidade grande. Terminei o meu mandato em 1964, em dezembro, 14 de dezembro, com 3 crimes só em toda a área do município. E quando eu me elegi prefeito de Pato Branco tinha como seu território os municípios de hoje, Renascença, Bom Sucesso, 2 vizinhos, Verê e Itapejara do Oeste. Era um mundo o município. Eu ia às barrancas do Rio Iguaçu, na divisa com o oeste do Paraná, lá com Cascavel e aquelas áreas lá embaixo. O Ney construiu a usina. Bom, é impossível dizer o que fizemos lá na administração, mas hoje é fácil de saber. Eleito prefeito municipal, eu recusei ser candidato a deputado em 62
para ser o primeiro prefeito a terminar o mandato, terminei, e daí fui candidato a deputado. Em 66 me elegi fácil. Em 70, mais votos. Em 74, muito mais votos. Em 1978, fui o deputado estadual mais votado do estado do Paraná, fazendo 2,82% do total de votos de candidatos a deputado. Fiz 10 mil votos a mais do que fez o mais votado do outro partido. Éramos 2 partidos com uma sublegenda de cada um. E isso me fez primeiro secretário da Assembleia, eleito por unanimidade dos deputados, presidente da Assembleia Legislativa do Estado. Recusei ser candidato ao Senado em 1978, porque considerava a minha estada aqui mais profícua para a minha gente. Presidi o colégio eleitoral que elegeu Ney Braga governador. Presidi, portanto, o colégio eleitoral que elegeu o primeiro senador biônico do estado do Paraná, Afonso Alves de Camargo Neto. Fui na presidência da Assembleia um mão de ferro. Deputado, no meu tempo, não tinha cargo em comissão no seu gabinete. Podia dispor de 2 funcionários do quadro próprio. Não tinha automóvel. Não tinha absolutamente nenhuma passagem aérea para os seus encontros estaduais, que eram inúmeros. Nunca paguei uma diária para deputado estadual passear. Tinha um departamento de assistência social que funcionava com ambulâncias e carros para primeiros socorros para as pessoas e as famílias que demandavam do sudoeste do Paraná para a capital, porque só aqui tinham assistência médica. Todo o nosso vencimento era para pagar passagens, estadia em pensões, aqui na Rua 7 de Setembro principalmente, das dezenas e dezenas de doentes que vinham do sudoeste, com um bilhete dos nossos prefeitos que diziam: Ivo, o portador é companheiro nosso, atenda, ponto. Chegavam aqui sem dinheiro, sem nada. Nós tínhamos que atendê-los. Eu tinha funcionários especificamente para pegá-los da pensão, levá-los aos hospitais, para as consultas, e, quando bons, eram devolvidos para os seus municípios com uma passagem. Tem episódios extraordinariamente hilariantes até. Uma das doentes que eu devolvi para Enéas Marques, com passagem daqui a Francisco Beltrão, ao invés de entrar no ônibus que ia para Francisco Beltrão, entrou no ônibus que ia para Maringá. Acabou descendo num restaurante qualquer e ficou lá como ajudante de cozinha. 1 ano e meio depois do esposo dela ter ficado aqui às minhas dispensas 6 meses, ela foi para casa e disse: eu quis ficar fora de casa porque, meu Deus do céu, meu marido e meus filhos me davam muito trabalho. Mas o que isto me custou, e custou o Estado, com as idas e vindas da polícia militar procurando essa mulher, foi coisa de louco. Tem episódios que são hilariantes. Alguns não tanto, porque custavam dinheiro. Todos os meses eu tinha que comprar um perfumezinho para dar para as enfermeiras, pacotes de cigarro para dar para o segundo escalão lá dos hospitais, mas eu sempre tinha os meus leitos no Hospital de Clínicas, na Santa Casa e no Hospital Evangélico. E corria na região de que eu atendia bem. E foi realmente uma vida na Assembleia Legislativa do Estado. Eu tenho aqui alguns dados que eu anotei para que os ouvintes tenham ideia de como as coisas se faziam aqui. No exercício do mandato de deputado estadual, eu recebi títulos de cidadania honorária de muitos municípios, vou decliná-los. Mas eu sou cidadão honorário de Curitiba, título que me deram depois que eu deixei de ser deputado. E tenho também
título de cidadão honorário do Paraná, também recebido depois que eu deixei de ser deputado. Mas, antes disso, eu sou cidadão honorário de Itapejara do Oeste, Pato Branco, Enéas Marques, Santa Isabel do Oeste, Medianeira, Pérola do Oeste, São Miguel do Iguaçu, Dois Vizinhos, Quedas do Iguaçu, Capanema, São Jorge do Oeste, Pato Branco, Curitiba e Salto do Lontra. Interessante que de Pato Branco tenho 2 títulos. Um título de cidadão honorário do Paraná, porque é assinado por um prefeito que era meu companheiro. E outro foi uma resolução do Poder Legislativo que me deu outro título de cidadão honorário, porque o prefeito, meu adversário, não quis assinar. Mas, ao longo dos meus anos na Assembleia Legislativa, que eu disputei em 66, 79, desculpe, em 66, em 70, 74, 78, e eu já dei a minha situação nela, eu havia sido, depois de ter sido prefeito municipal, eu vou dizer a vocês, vou confessar, saí da prefeitura e quando falei com a minha mulher, casei em Pato Branco, eu não disse no começo, vou dizer agora, chamava-se Estefânia Freitas Tomazoni. Tive 3 filhas nascidas em Pato Branco, Jocely Maria, Josiane Mara, Josley Marie. Maravilhosas filhas, todas casadas. Tenho 6 netos, tenho 3 bisnetos e 1 já encomendado. Terei 4 proximamente. Mas, voltando ao que eu fui depois de prefeito, falei com a Estefânia, Fanny, será que nós devemos alguma coisa na loja do seu Seni? Seni era um armazém que tinha em Pato Branco e nós comprávamos por caderneta. Você levava a caderneta, recebia e debitava. Ela perguntou por quê. Disse que não, porque eu não tenho dinheiro. A prefeitura me deixou totalmente sem dinheiro. Você tem dinheiro? Eu disse, eu não. Meu Deus, fomos ver se devíamos ou não na casa do Sêmio. Devíamos lá uma determinada importância, nada extraordinário, mas dentro do mês. E eu não sabia, e agora o que é que eu vou fazer? Porque havia sido deputado alguns meses aqui, depois prefeito e não tinha tempo para fazer nada remunerado. O prefeito naquela época devia ganhar lá, sei lá, menos de R$2.000, coisa que eu valha. Não ia além de 7 ou 8 salários mínimos, que me parecer. Por sorte, o Zacarias Emiliano Celeme, meu deputado federal, foi para Pato Branco e disse, olha, o Ney Braga quer falar com você. Eu vim aqui e disse, Ney, o que é? Disse, o que você está fazendo? Eu comecei a comprar feijão, suínos lá para o Francisco Gabriel Neto, nosso companheiro, e vou ver o que é que faço agora para tentar sobreviver. Aí o Ney disse, não, vem para cá que eu tenho um cargo para você aqui. Me nomeou diretor do Departamento do Trabalho, Indústria e Comércio. Meu Deus. A revolução recém-instalada, eu tinha que ir a Paranaguá, presidir reuniões do Sindicato dos Carregadores. Meu Deus. Dos estivadores. A área totalmente adversa à minha. Mas eu tinha 2 bons advogados trabalhistas, saí muito bem. Daí me elegeram diretor superintendente da Copasa. Eram silos e armazéns do estado do Paraná e eu passei, esta área eu conhecia bem. Bom, aí o Ney Braga lançou candidato ao governador de estado, Afonso Alves de Camargo Neto, que nós da UDN não gostávamos dele. Disse, Ney, não vou com ele. O Ney brigou comigo. Eu disse, bom, não vou. E lançamos o Paulo Pimentel, que era mais próximo da UDN, candidato ao governo. No mês antes da eleição, em cima da hora, o Ney deixou o Afonso de lado e acabou apoiando o Paulo, porque o nosso candidato ia ganhar a eleição e ele reconheceu. Eleito o Paulo, me levou para o Palácio, eu fui lá, assessor do governador. Bom, quanto às eleições de 66,
se aproximavam, ele perguntou para o pessoal do gabinete: quem ficar comigo terá um cartório para viver tranquilamente. Quem não quiser ficar e quiser disputar a eleição, tudo bem, fique à vontade. Eu disse: vou disputar a eleição porque minha região tinha representante aqui. Disputei a eleição de 66 e aí me elegi. 66, 70, 74, 78. Em 78 meu coração estourou, eu morri 2 vezes, me ressuscitaram, estava em Brasília. O presidente da República foi me visitar no hospital. Depois o médico-chefe do setor de cardiologia disse que ouviu do presidente, falando com o Ney Braga, dizendo mais ou menos assim: se esse menino sair dessa, arruma a vida dele. Porque ele foi tudo aí até agora e não tem casa e não tem carro. A casa ainda falta uns 8 anos para ele pagar, eu sei porque eu sou do SNI, fui do SNI, e o carro dele deve uns 12 meses. Então arruma a vida desse menino se ele sair dessa. Acontece que realmente os médicos disseram: Ivo, se você continuar deputado, você vai morrer. Eu tentei, e não dava, e um dia vagou uma vaga lá no Tribunal de Contas, o Ney me telefonou. Tem 24 horas para me responder. Quer ir para o tribunal ou não? E desligou. 24 horas depois eu liguei para o Ney. Os médicos acharam que eu não tenho outra saída. Porque se eu morrer agora, a minha família, a minha mulher, vai ter 1,5 salário de vencimento. E eu tenho 3 filhas, uma casada, outras 2 ainda na faculdade. E eu não sei o que fazer. Então, aceito, fui para o tribunal. Passei um período triste. Me vi numa sala fechada, uma mesa cheia de processos para serem julgados, maioria de prestação de contas das prefeituras municipais, algumas de anos anteriores. Aí, meu Deus do céu, eu tive que procurar comprar algumas publicações. Me lembro da Lei 4.320, que falava principalmente da compra, venda de patrimônio e da forma em que os prefeitos tinham que se organizarem. Mais tarde, no governo já do Fernando Henrique, veio a lei que disciplinou os gastos, a lei de fidelidade, não é? Nenhum prefeito podia gastar mais do que arrecadava, etc. Esse negócio que pegou a Dilma agora. E fui aprendendo, decorei aquilo. Compraram uma beca bonita, com paramentos brancos, não é? Preta, bonita, e lá ia o Ivo para as sessões. Nas primeiras sessões eu apanhei para burro. Depois aprendi a dialogar. Alguns diálogos violentos, brabos, né? Mas aprendi, me aposentei no tribunal e, por incrível que pareça, eu não conhecia o lado de cá do governo. Embora líder de 3 governos, primeiro secretário da Assembleia, tendo toda a administração da Assembleia em minhas mãos, depois presidente da Assembleia Legislativa, eu não imaginava o que era o lado de dentro do balcão de quem governava. E no tribunal eu passei a estar do lado de dentro. Incrível. Fui para o tribunal, nem sabia quanto ia ganhar. No fim do mês, quando eu recebi, eu ganhava mais do que deputado, mas não tinha um tostão para gastar com o eleitor. Eu não tinha o tapajós para pagar as passagens, as centenas de passagens que eu tinha para pagar de eleitores daqui para todo o sudoeste do Paraná e para o oeste também. Eu não tinha despesa com as pensões da 7 de setembro para pagar alimentação, posada, e nem os presentes mais para as enfermeiras, para o pessoal do hospital. Eu não acreditava, puxa, agora a Estefânia não vai mais brigar comigo porque a cortina rasgou, porque o tapete faltou, porque... Eu me lembro que a casa que eu construí pelo BNH, financiada naquela época em 15 anos, eu fui para o tribunal, faltavam 6 ou 7 anos para pagar. Em 8 meses eu liquidei a casa,
O pessoal até hoje não sabe se eu ganhei na loteria, o que houve, porque no dia em que eu terminei de pagar a casa, eu tinha um motorista, chamava-se Carioca, o motorista, jogava muito no bicho, ele, e sempre dizia que ganhava, nem sempre ganhava, mas ele mentia bem. E passamos na casa Arte de Espada, compramos foguetes e vou para casa. Tinha um jardim na frente da minha casa, nós sentamos lá e ele me emprestou fósforo lá e soltamos um foguetório que foi incrível. O pessoal não sabe até hoje o porquê da festa. Foi porque eu paguei minha casa. Incrível. Claro, o carro já tinha pago. Desde então, nunca mais eu comprei um carro em prestações, nunca mais comprei nada em prestações. Vivo uma vida tranquila que Deus me deu. Muitos dizem que é uma barbaridade o tribunal, não sei o que e tal. Mas eu não sei se não tivessem me dado a oportunidade de ter ido para o tribunal e lá me aposentar depois de 15 anos de trabalho, o que teria sido da minha família. Então, há algumas coisas que o eleitor deve, por favor, raciocinar. Não sei, não conheço ninguém que tenha ido para o tribunal sem ter prestado serviços ao seu Estado e se sacrificado muito por isso. Eu me lembro que na campanha no começo da campanha do Paulo Pimentel, eu era aqui o que na época? Eu acho que eu ainda era assessor do governador, mas deixei de ganhar. Eu ia com o ônibus do Catane, Curitiba e região, sem pagar um tostão para fazer campanha dele. Puxa, eu vou contar uma história para vocês. Eu vim de Pato Branco, depois, quando o Ney me convidou para vir para cá, eu não tinha dinheiro para mudança. Aí o cidadão lá, Francisco Gabriel Neto, foi meu vereador, disse, não, eu levo a tua mudança, eu vou mandar buscar telhas, então leva a tua mudança, não te custa nada. Quando eu estava carregando a mudancinha lá em Pato Branco, depois de ter ido ao Bamerindos, solicitado um empréstimo de 20 mil cruzeiros, eu nunca tinha feito um papagaio na minha vida. Eu tinha dois cidadãos ali sentados. Um chamava-se Gilberto Geron. O outro era um polonês lá, um ucraniano, muito, muito, muito meu amigo. Desculpe, eu não me lembro o nome dele agora. Vou me lembrar daqui a 5 minutos. E quando ele falou nisso, não Geron, esse outro companheiro disse assim, precisa para você eu avalizo. Avalizou. E no dia seguinte eu peguei os 20 mil, vim para Curitiba. Carregando a mudança, um compadre meu, chamava-se Bernardo Engel, ele disse assim, Ivo, não leve o fogão. Eu disse, por que não? Não, porque em Curitiba não tem lenha. Curitiba agora é fogão a gás. Eu disse, bom, o que eu vou fazer? Mas eu tinha lá uns fogareirozinho que nós esquentávamos papinha das crianças quando eram pequenas, estavam guardadas, vou levar isso, né? E veio. Chegando em Curitiba, eu fui comprar um fogão ali na rua da Biblioteca Pública, quase chegando ali no edifício Souza Naves, tinha uma loja de fogões ali. Fui lá e disse, olha, eu quero comprar um fogão, eu estou mudando para cá e tal. Disse, não tem problema. Só que o senhor tem que fazer a ficha, né? Vai comprar prestação? Digo, sim. Então o senhor faz a ficha lá. Fui fazer a ficha. Daí quando eu entreguei, disse, não, o senhor tem que pôr aqui pessoas que o senhor conheça, aqui em Curitiba, né? E eu disse, puxa, e tem que pôr. Então eu pus lá, governador Ney Braga, senador Otto Meder, deputado Nilton Carneiro, Zacarias Silene, lá não sei o que, enchi lá um negócio. Ele olhou, riu, né? Disse, não, mas o senhor é funcionário público? Sim, fui nomeado. Então o senhor tem que trazer um olerite. O que é olerite? É um contra-cheque. Disse, não, eu só vou receber no fim do mês, né? Então no fim do mês o senhor traz o olerite aqui e nós vendemos para o senhor. Eu fui para casa sem o fogão. Ficamos quase 30 dias cozinhando em 2 fogareirozinhos a álcool. É interessante,
De manhã eu levava minhas filhas para a escola primária, ali na Paula Gomes, na Tia Paula, e de tarde um funcionário do Tribunal Eleitoral ia buscá-las. E um dia eu ia buscar, ele levava e fizemos lá para economizar. E o dia em que eles levaram o fogão lá em casa, eu fui buscar minhas meninas. E as 3 vieram comigo, numa Kombi meio caindo os pedaços. Quando entrei no pátio, eu morava no porão da casa de um jornalista extraordinariamente gente boa, João de Deus Freitas Neto, diretor da imprensa oficial do Estado. Eu disse, mas olha, tem que fazer um contrato. Assim. Ele disse, não tem contrato, ouvi falar em você, fica aí e tal, e eu pagava para ele todo mês, bonitinho. Eu entrei, que a menina, que a Josley, a menor, saiu do carro e fez assim, olhando para o céu, como que aspirando o ar, disse assim, pai, comida, quer dizer, o fogão estava funcionando e a mulher estava fritando algumas coisas. Quer dizer, eu me escondi no banheiro e chorei. Chorei, não sei se de alegria, de tristeza. E eu via tantos políticos ricos, né, que deixaram a prefeitura, compraram terras em Mato Grosso e um monte de coisa. Aí eu pensava, será que eu fui bobo? Mas a verdade, essa é a minha vida. E, aliás, não era a minha vida. Os políticos daquela época, os senhores e senhoras, me desculpem se eu ofendo alguns dos políticos da atualidade, eram mais sérios, meu Deus. Eram homens comprometidos com a verdade, com a ética. Nenhum deles, que eu saiba, saiu da honestidade. São homens que deixaram um nome limpo. Isto me deixa satisfeito. Eu vou à região, meu Deus, eu sou abraçado, beijado, meu Deus. Os meus companheiros da época, acho que Deus levou quase todos. Mas o que um monte de gente me abraça e diz assim, meu pai, ai meu pai se estivesse aqui, ai meu avô, era assim. E isto me enche de satisfação. Mas eu diria só que também na minha vida pública eu tive grandes satisfações. 70, vamos ver aqui. Eu fui aqui, vamos lá. Fui escolhido deputado do ano algumas vezes, pela Gazeta do Povo, pelo Diário Popular. Em 76 eu recebi o título de melhor deputado do ano, concedido pela Unicap de São Paulo. Fui eleito presidente da Assembleia, fui eleito deputado estadual maior, isso tudo está aqui, mas durante a minha vida pública eu fui também membro do CIEPES, a Comissão Interparlamentar do Extremo Sul. Nós, os catarinenses e os gaúchos, brigávamos pela região sul. Eu recebi dezenas de títulos de cidadão honorário, que aliás eu já dei. E também tenho várias comendas. Tenho Pedro Álvares Cabral, tenho Marechal Deodoro, tenho 4 ou 5, todas que me foram dadas pela... como é que é? Pela não sei o que brasileira e tal. Bom, velho com 70 e poucos anos, tenho o direito de esquecer. Mas eu estou aqui e pediria a vocês, por favor, ao pesquisarem o Paraná, pesquisem 1957, a Revolução Armada do Sudoeste do Paraná. Nós atuamos lá. Isto me jogou na política, isto me trouxe para cá, isto me fez o que eu fui e o que eu sou. Desculpem se eu deixei de analisar algumas coisas. Tenho inúmeras histórias, mas levaria muito tempo. A todos, muito obrigado, fiquem com Deus.